chamar o púlpito, apóstolo André Stel. Aplauda o Senhor pela vida do apóstolo. Espero não ter errado o nome, André Stel. Deus te abençoe, deixa Deus te usar. Bom dia, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor, colocando esse momento diante dele. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã estarmos no melhor lugar que poderíamos estar, que é a tua presença. A nossa expectativa, ela não está em homens, ela está no Senhor. E é a ti que nós nos curvamos e nos rendemos, Senhor, nesse dia. Fala conosco poderosamente, amigo Espírito Santo, que eu possa pregar envolto em teus braços. Senhor, fala poderosamente com a gente. E nós entregamos diante do teu altar o momento da palavra, porque só ela cura, transforma, liberta, vai no mais profundo do ser de cada filho e filha tua, para nos ajustar e nos alinhar ao teu propósito. Amém. Graças a Deus. Aleluia, irmãos. Que bom estar aqui de novo. Já vim tantas vezes que eu já perdi as contas aqui, né? O bispo é um amigo pessoal, amigo mesmo, do coração. Sempre quando está no Brasil, eu tento trazê-lo lá para a nossa igreja. Ele pregou lá em novembro agora, nossa conferência anual de missões. E a gente está numa semanada aqui em Portugal, e ele foi agora de manhã para a Suíça. Eu vou encontrar ele lá de manhã também, no aniversário da EBR Geneve. E é corrido, irmãos, né? Para quem não nos conhece, eu sou pastor em Brusque. Tem catarinense aí no culto, irmãos? Vamos lá? Tem, né? Uma aí, sempre é pouquinho, né? O pessoal não sai muito de lá. Que cidade? Ah, vizinha. Balneário é vizinho. Só um catarinense aqui? Dois, aí, ó, tem mais um ali. Amém? Então, Brusque é uma maravilha. Nós estamos lá naquilo que a gente chama de Vale Europeu. Então, ali são muitos descendentes de poloneses, austríacos, alemães, italianos. A nossa cidade foi fundada por 52 alemães. A minha família, que é de Luxemburgo, é muito normal, né? Todo mundo tem dupla cidadania naquela região, porque realmente são todos descendentes daqui, da Europa. Não parece em alguns lugares que você está no Brasil. Vale a pena você conhecer um dia. O meu irmão que me acompanha, pastor Anderson Stel, pastoreia uma unidade nossa, numa cidadezinha italiana chamada Nova Trento, 12 mil habitantes. Mas tão italiana, irmãos, que os postes da cidade são pintados com as cores da bandeira da Itália. Tem no Brasil esse tipo de lugar, viu? Vale a pena você conhecer lá um dia. E lá está a nossa sede global, nosso headquarter, nossa central de operações. Temos culto lá agora também, daqui a pouco, a minha esposa que está pregando nele. E lá a gente tem as igrejas filhas espalhadas por esse mundão de Deus, irmãos, né? No Japão, na Inglaterra, na África, nos Estados Unidos, pelo Brasil. E é difícil eu conseguir passar nas nossas igrejas. Já é uma trabalheira, irmãos. Imagina então servir amigos. Eu tenho feito isso cada vez menos. Mas eu entendi por uma direção de Deus que esses 12 dias aqui eu separei, não para as nossas igrejas, mas para servir alguns amigos do reino, como é o bispo aqui, né, que é um amigão. E glória a Deus. E casado há 21 anos, pai de 4 meninas. Aleluia. Você já ora por mim aí, mano. Glória a Deus. É 5 mulheres em casa, aleluia. Irmão, meu Deus, né? Dá força aí, Jesus, para ele. São 3 filhas biológicas e uma adotiva. A minha adotiva já é casada, é missionária no Nepal, junto com o meu genro. Estou no Camboja agora. E ora por aquela região, tá? Que é uma panela de pressão. Eles estão no Camboja agora, porque tiveram que sair meio que correndo. O Nepal está imprimindo uma perseguição terrível aos cristãos, por causa da mudança de presidência. Mas estão lá felizes fazendo a obra de Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá. Deus colocou no meu coração, irmãos, deixa eu começar diferente. Eu prego estava falando para os pastores agora, eu prego toda semana de 8 a 12 vezes por semana, toda semana, todo mês, todo ano, durante 28 anos, faz esse ano. É muito fácil você tornar um lugar que é sagrado comum. Porque assim, tem 1000 pregações aqui, Unia do Unité, Salamé, esse aqui acabou. Mas se tem uma coisa que eu tenho procurado manter, é temor,
para entender o que Deus quer falar em cada momento, irmãos, em cada lugar. E ontem eu estava pregando na Margem Sul, na conferência Paternidade ali, pastor Davi, e Deus me deu a palavra dessa manhã, quando eu estava terminando de pregar. É como se eu visse aqui as pessoas, e eu falei, meu Deus, esse texto eu não prego há muito tempo. E o tema de hoje está no Salmo 39, versículo 5, eu vou ler na NTLH, e enquanto você acha, está aqui também. E antes da gente ler, estava esquecendo, eu lancei 33 livros no Brasil, a minha esposa 4, pena que não chegou a dela, irmãos. Os livros dela já acabaram, mas o livro novo dela, ela é especialista nos 4 temperamentos, ela é analista formada, ela ministra o mundo inteiro sobre essa área. E o livro dela chega amanhã lá no Brasil, então o novo, aí não deu tempo de trazer. E vários livros já acabaram nessa semana, então eu tenho muito pouquinho ali. O livro dela acabou, de batalha espiritual acabou, um dos meus manuais já acabaram. Eu sei que vocês têm muitos livros meus, né, dessas... Quem não tem nenhum livro aqui meu, assim, nunca não teve acesso, pode levantar a mão, não tem problema. Isso. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você está perdoado agora, está tudo certo, né? Você pode remir isso agora, em nome de Jesus. Mas, brincadeiras à parte, eu não sobrou muita coisa ali, irmãos, e ainda tem um monte de... Eu não trago muito, nem cabe no avião, né? Então, imagina, 33 livros, os 4 da minha esposa, nós somos uma editora na nossa igreja, livro dos filhos ministeriais, livros que eu produzo. Quando eu vou viajar, eu paro na frente de um paredão enorme, no almoxarifado, e fico assim, o que eu levo? É mesmo assim, Espírito Santo me orienta assim, o que eu foco para aquele momento, enfim. E eu só vou falar rapidamente ali, para não perder tempo com isso, irmãos, eu nem gosto, mas esse aqui eu trouxe para a conferência de ontem, sobrou um pouquinho, educação de filhos à luz da Bíblia, viu? À luz da Bíblia, não a do achômetro, ou do filósofo, ou algum sociólogo por aí, mas educar filhos à maneira de Deus está cada vez mais difícil. Aleluia. Amém. E ontem foi por causa da conferência Paternidade, a gente trouxe. Esse é meu manual de liderança, eu trouxe por causa do evento de Sintra, nós ministramos 3 dias sobre liderança. Esse meu livro é usado no mundo inteiro. Igrejas usam para treinar os seus obreiros, você que tem um chamado, vai te ajudar demais em liderança e reino. Liderança e reino. A diferença de um líder no reino, os fundamentos e as bases são completamente diferentes de um líder no mundo. Então esse ainda tem um pouquinho. Um dos meus manuais financeiros tem o orçamento doméstico, colocando a casa em ordem. Eu acho que tinha aquele outra vez que eu vim. Eu acho que já tinha, né? E esse aqui eu não sei se eu acho que eu nunca trouxe. Desmascarando o espírito de Bera. Você sabe quem foi Bera na Bíblia, não, irmãos? Você lembra? Não lembra? Não veio na escola dominical aí, né? Tá, vamos lá. Abraão e Melquisedeque, você lembra, né? Abraão vai lá, um encontro com Melquisedeque, ele dizima de tudo, Melquisedeque abençoa ele. Logo depois que Abraão sai, entra Bera, rei de Sodoma, e faz para ele uma proposta indecente. Agora você lembrou, né? Porque o que eu abordo nesse livro? Se o diabo não conseguir te parar pelo viés da promiscuidade ou do pecado, ele vai te atrasar com mesas equivocadas, alianças indevidas. Cuida com quem você ouve nesse tempo, aonde você senta e com quem você se relaciona. Tem Melquisedeque, mas tem Bera também. Não, eu preciso só falar um negócio aqui. Quando Deus quer abençoar um homem na terra, Ele te apresenta alguém. Quando o diabo quer atrapalhar, apresenta alguém também. Nunca foi tão importante como nesse tempo que estamos vivendo como igreja, você discernir quem você se conecta. Em dias que se falam de muitas conexões, tem Melquisedeque, mas tem Bera, irmãos. Você precisa discernir quem é um, quem é outro. Ou você pode comprometer todo o propósito de Deus na sua vida. Você entendeu bem? Um recado aí? Amém? Então tá bom. Salmo 39, versículo 5. Vou ler com você aqui. Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro
Tema de hoje: a vida é curta. Aleluia. Glória a Deus. Você sabia disso, né? Cara, ontem pregando, o Senhor me fez lembrar desse texto. No meio da pregação lá na Margem Sul, eu falei: meu Deus, já entendi o que o Senhor quer falar nessa manhã aqui. E falar da nossa brevidade como vida é principalmente te impulsionar a você viver o teu propósito no máximo, e a gente vai trabalhar isso nessa manhã. E eu vou começar por um texto. Eu vou trabalhar de forma temática, não é muito a minha praia, mas sim mais de forma textual, mas hoje é onde o Senhor está nos conduzindo. Hebreus capítulo 9, agora eu vou pular para RC, esse texto eu li na NTLH, mas não vamos pular para RC agora. Hebreus capítulo 9, versículo 27, vamos começar aqui. Um texto apologético, amo esse texto, quem estuda apologética, mas vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está aos homens ordenado morrer uma vez só. Pegou aí? Vindo depois disso o juízo. Ok, a vida é curta e é uma só. Esse texto é usado muito na apologética. Eu não sei se vocês têm aqui acesso à Bíblia apologética. Alguém tem Bíblia apologética aqui? Não? Ninguém tem? Não é uma Bíblia que todo mundo procura, mas é boa, viu? Porque a apologética é dar uma defesa à fé cristã. Ou seja, você refutar as heresias, refutar os falsos ensinos, falsos, enfim, profetas. E a Bíblia apologética, numa Bíblia de estudo normal, geralmente embaixo tem notas históricas, não é verdade? Ou temáticas. A Bíblia apologética, ela vai, debaixo dos versículos, dizer o que algumas pseudo-religiões usam para distorcer o evangelho, e vai te ensinar a defender a sua fé de acordo com aquele ensino errôneo. Por exemplo, em Hebreus 9, 27, provavelmente numa Bíblia apologética, embaixo vai estar combatendo ali o hinduísmo ou o kardecismo, que falam de reencarnação, que falam: olha, o homem vai, aí morre, depois volta um passarinho, aí volta, depois volta, sei lá, uma capivara, e vai melhorando até voltar, até alcançar o nirvana, o estado maior, etc. e tal. E aí você usa textos como esse dentro da apologética para dizer: não, peraí, não tem purgatório, não tem recuperação, que nem na escola, né? Faz lá a prova de, tenta passar de novo, segunda chamada. Não, é uma vez só. Você tem uma vez para acertar, uma vez para viver muito bem vivido o que Deus tem para a sua vida, irmãos. Não é só um texto de apologética, é um texto que traz clareza para nós. A gente sabe que a vida é uma só e a vida é curta, mas parece-me que de tempos em tempos o Senhor precisa colocar isso diante de nós com clareza, para a gente despertar, para a gente entra num lugar chamado zona de conforto. Ok. Entendemos que a apologética, o texto de Hebreus é maravilhoso, a vida é uma só, e que se você não sabia disso, está sabendo hoje. Aí o salmista agora, ele amplia o assunto dizendo qual é a duração dessa vida que é curta, que é uma só. Salmo 90, 10. Vamos lá juntos. Salmo de número 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegar a 80, o melhor deles é canseira, é enfado, pois a vida passa rápido, irmãos, e nós voamos. Você vai ver na história bíblica, os primeiros homens viviam muito. Você lembra o cara que mais viveu, né? O Matusa, Lém, 969 anos. Você vai ver que vai caindo depois, já no patriarcado. Você vai ver Moisés vivendo 120, Arão vivendo 123. Vai passando um pouco mais, agora o salmista fala assim: olha, diminuiu. E por causa do pecado do homem, viu? Foi só por causa disso. A duração agora é 70.
e realmente a média mundial, pouco menos. Alguns pela robustez, 80, mas a dificuldade já vai batendo na porta. Uns, exceções, chego lá quase aos 100, mas a média é essa daí ou um pouco menos. Apesar que o pessoal está se cuidando mais agora, mas mesmo assim é a média. Então, vamos lá, eu faço 47 esse ano, então eu já estou meio virando a curva. Você já começa a olhar assim, já estamos lá fazendo a volta. Você também, quem sabe, não é verdade? Então, gente, a gente precisa ter essa clareza de que a vida é curta, ela é uma só e passa. A gente não tem cada vez mais a sensação de que o tempo está voando. Não parece que foi ontem que você estava na mesa de Natal lá com seus familiares? Semana que vem já é abril. Sim, passou 1, 2, 3 meses. Não foi ontem, parece que foi. Eu lembro de algumas coisas, parece que foi ontem ainda que eu me converti. Me converti em 96. Vou fazer 30 anos esse ano. Cara, parece que foi ontem, mas já foi 30 anos. O tempo passa, irmãos. O tempo voa. E a poupança Bameirinhos continua. Essa foi do fundo do baú mesmo. Se você entendeu, você é antigo. Você é antigo. Então, só para você saber. Procura essa poupança Bameirinhos da década de 90, você vai entender. Mas o tempo passa, irmãos, o tempo voa. E passa mesmo. No Salmo 144, no versículo 4, vai dizer, o texto, a Bíblia fala, pode abrir lá por gentileza. Como já dizia o salmista agora novamente, a vida é um sopro, a vida passa rápido. Essas reflexões desses homens que passaram, vivenciaram, experimentaram Deus, o propósito. O homem é semelhante à vaidade. O salmista chega a dizer que a nossos dias, a nossa vida é como uma sombra aqui que passa. Foi, acabou. Você não tem certeza se você amanhece vivo amanhã, sim ou não? Eu não tenho. Ou você tem? A gente estava falando ali antes do culto sobre a expectativa da volta de Jesus. Sim, ele pode voltar amanhã, daqui a um ano, um mês, não sei. Mas ele tem 2 viés de retorno. O voltar pelo viés do arrebatamento, ou você partir amanhã. E aí, o que você fez? O que você decidiu? O que você está levando como frutos? De uma vida que você viveu, seja lá quanto tempo nessa terra. Então a gente tem que começar a pensar um pouco mais nisso, irmãos. A gente vive às vezes de maneira tão displicente, como se fosse viver mais uns 150 anos aqui, não entendendo que a vida é curta, ela é breve, ela é uma só, passa rápido, e precisamos dar uma resposta. Agora é interessante que a Bíblia vai nos orientando a forma como devemos viver essa vida. O autor de Hebreus, eu vou encher você de Bíblia aqui hoje, muitos textos. Hebreus capítulo 12, versículo 1. O autor de Hebreus foi muito feliz, se foi Paulo ou se foi outro, sei lá. Mas ele vai dizer assim, olha, nós também que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, nós precisamos deixar todo o embaraço e pecado. Essas são 2 coisas diferentes. Que tão de perto nos rodeia. E corramos. A palavra é corramos a carreira que nos está proposta. A vida é curta, ela é uma só. Passar rápido para Dedéu, a duração dela foi apontada ali. É como uma sombra que passa, e dentro dela existe o que o autor chama de carreira proposta. Todos nós temos uma para cumprir aqui. Está ligado ao seu comissionamento e ao seu chamado. Você não nasceu, como diz lá no sul, é muito comum a palavra usar devarde, à toa. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com uma missão. E você dá uma resposta ou não para isso depende de você. É o que vai te fazer pleno e feliz nessa vida, nessa terra. Só que a carreira proposta, o chamado, ele precisa ser enfrentado ou desenvolvido numa tônica ou numa intensidade. E a palavra é corrida. Sim,
Porque eu posso me engatinhar, eu posso procrastinar, eu posso levar de maneira bem lenta, eu posso desenvolver o meu chamado e o propósito vagarosamente, lentamente, passo, ou me arrastando nele, ou verdadeiramente correr. Agora, existe uma premissa básica na corrida. Não sei se tem gente aqui que pratica esportes, né? No ato, o meu irmão corre, né? São corredores, eu não sei se tem alguém aqui, não é a minha área, né? Eu faço jiu-jitsu, tanto que em maio agora eu vou fazer o teste para faixa preta de jiu-jitsu. Então é a minha área, eu amo. Na próxima vez aqui eu vou ser faixa preta, viu, mano? Eu sou faixa preta, obrigado. A gente brinca lá na igreja que se o demônio não sair na oração, sai no mata-leão, né? Tem muito faixa preta na igreja lá, mas vamos lá. A gente tem um projeto social com crianças e tal. Mas então, o meu negócio é o tatame, não é na corrida não. Mas vamos lá com os corredores aí de plantão. Existe uma premissa básica. Eu não sei se você já pegou na mão a roupa de um atleta de alta performance, olímpico ou não, a roupa que ele corre. Eu já peguei. Se você joga para cima, é tão leve, só falta descer assim a roupa. Uma pena. Por quê? É desenvolvido milimetricamente a roupa para evitar o atrito com o ar e etc e tal. Ele não pode ter peso nenhum. Quanto mais peso, são milésimos de segundos que ele ganha, e 1 milésimo de segundo pode definir um recorde mundial. Então, essa corrida, você precisa estar leve. Você está entendendo? A vida é curta. Ela é uma só. A duração não é aquilo tudo. Passa rápido demais. Como uma sombra os dias que passam. Você tem uma carreira proposta para viver dentro dessa vida. E não é viver de qualquer jeito. Você precisa correr. E para correr precisa estar leve. Por isso que o próprio texto vai dizer: vamos deixar embaraço. O que embaraça você? É sua alma, é o seu temperamento, é pecados, é vícios, é incredulidade. O que é esse embaraço? E pecado é pecado, seja na proporção, área, abrangência que for. Você sabe o que é, e cada um com a sua consciência. Deixar tudo isso faz com que eu fique leve. Aliás, não é a premissa básica de Jesus, meu Deus do céu, em Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, pesadão, que eu vos aliviarei. Porque eu vou vos aliviar, porque você precisa correr, e para correr tem que estar leve. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, ou vice-versa, enfim. O meu jugo, ele não é pesado. O meu fardo é leve, eu vou botar sobre você esta leveza de vida, para que você viva e corra e cumpra o chamado. Então você vai ver que a Bíblia vai se encaixando e sempre apontando para um lugar só. Irmãos, isso é uma realidade de vida. Como é o nome, pastor mesmo? Se eu e o pastor Vitor ficar ali na frente agora, vamos apostar uma corrida 500 metros, eu e ele. Não, ele vai ganhar. Se ele ganha, ele ganha. Só que eu vou fazer um negócio. Eu vou pegar 400 quilos de cimento, eu vou enfiar nas costas dele. E aí nós vamos correr. Mas se eu perder também, eu vou te fazer. Está feio também. Está feio. Não, aí eu tenho que ir. Ele não vai nem conseguir sair do lugar direito. Vai andar alguns metros e vai parar. Porque está pesado. Esse é o retrato de muita gente hoje na sua caminhada com Deus, na completude do seu chamado. Você está se arrastando por causa desses inúmeros pesos. A vida é uma só. Passa muito rápido. Você precisa correr essa carreira proposta. E aí, meus irmãos, eu gosto muito. E a gente torna a nossa vida curta, mais curta do que ela deveria ser. Eu gosto de uma frase de Benjamin Disraeli. Eu gosto muito de ler história. Ele foi primeiro-ministro da Rainha Vitória lá pelos anos de 1804 para frente. E ele disse uma célebre frase: a vida é curta demais para nós a tornarmos pequena, ou para nós apequenarmos ela. E a gente torna a nossa vida pequena diante da brevidade que ela já é. Só que você precisa dar uma resposta.
Você pode vir culto após culto, semana após semana, e beleza, eu sou apenas um ouvinte, eu sou apenas um partícipe das celebrações oficiais da igreja, está tudo certo, até o dia que você vai dar uma resposta, de verdade, para Deus e para o chamado. Porque os céus não respondem perguntas, o céu responde respostas. Você entendeu? Os céus não respondem perguntas, respondem respostas. É a resposta que você manda para cima que declara a resposta de cima para baixo na sua vida, em termos de abrangência, de influência, de conquistas, de avanço e por aí vai. Agora, como fazer para correr? É interessante que eu quero pegar o exemplo de um homem de Deus na Bíblia. Tinha vários exemplos que eu poderia pegar de homens que correram, viu? Correram. Mas tem um cara na Bíblia, além de Jesus, é óbvio, o nosso exemplo maior, que deu um exemplo de que remiu o tempo com muita... Foi maravilhoso, é Paulo, o apóstolo Paulo. Porque você vai ver o seguinte, Paulo, irmãos, ele teve um ministério impressionante. Ele se converte ali no ano de 33, 36, depois de Cristo, mais ou menos. É o que os estudiosos apontam, em Atos 9, caminho de Damasco. Você lembra da história, né? Então vamos lá. A primeira viagem missionária dele é 46 a 48 depois de Cristo. Atos 13, Atos 14. A última viagem missionária e o seu martírio em Roma, 64 a 67 depois de Cristo. A gente junta e calcula aqui as datas, dá 30 anos aproximadamente de ministério. E a pergunta é, como é que foi a vida desse cara? Lá em Coríntios 11, 2 Coríntios, se eu não me engano, ele vai falar muito do que foi a vida dele. Naufrágios. Meu Deus, cada navio que ele entrava, naufragava. Eu não queria andar no navio com ele. Apanhava. Apedrejamento. Irmão, e assim, como que um cara que viveu mais apanhando do que andando, mas ele fala dificuldades de irmãos, dificuldades de rios, dificuldades disso, dificuldade com aquilo, e apanhando, e naufragando, a lista de problema e de perseguição é enorme. E como que um cara fez tanto? Evangelizar quase um continente inteiro como nós conhecemos hoje, a Europa e parte da Ásia Menor. Como que escreveu quase metade do Novo Testamento só em cartas? Como produziu tanto tempo preso, tanto tempo apanhando, e não tinha a facilidade que nós temos hoje, irmãos. Pega um avião aqui, no mesmo dia eu estou em casa, do outro lado do oceano. Distâncias a pé, lombo de animal, carroça, tudo muito difícil, tudo muito complicado. Então, como fez tanto? Ao ponto de colocar bases em centenas de lugares, treinar homens, missionários, escrever, produzir, preso, algemado, martirizado. Então nós temos que olhar para a vida desse cara. Espera aí, será que nas cartas dele ele não dá alguns segredos do como ele conseguiu correr tão bem? Você quer conhecer um homem e veja os seus escritos, né? Veja o que ele produziu, veja o que ele escreveu, veja o que foi E aí, quando Deus estava falando muito comigo isso há uns anos atrás, sobre a brevidade dos dias, de correr a carreira proposta, eu estava entrando num lugar de reposicionamento em Deus. Porque o seu galardão não vai ser medido pela quantidade de coisas que você faz, mas pela quantidade de coisas que Ele mandou fazer e que você faz. Está ligado diretamente à obediência. Então eu fiquei num lugar de reposicionamento. Falei, eu quero correr a carreira proposta. E aí eu mergulhei na vida de Paulo. Mergulhei. Eu olhei as cartas, reli as cartas e fui escrevendo tudo o que eu podia. E eu fiz muitos apontamentos naquela época. Muitos, inúmeros apontamentos. Hoje, eu separei só 3 textos dele. Só esses 3 textos já me dão uma clareza de por que Paulo foi Paulo e de por que Paulo alcançou o que alcançou,
mesmo com tanto martírio, perseguição, sofrimento, prisões, cadeias e grilhões. 3 textos já mostram para mim. O primeiro deles é o texto da minha vida. A igreja, até as minhas ovelhinhas sabem que eu cito muito 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, você pode abrir comigo. Oração que eu faço praticamente cotidiana, diária, no meu devocional. 2 Timóteo 4, 7. As 2 cartas de Paulo pastorais foram maravilhosas, né? Eu estou pregando na nossa igreja lá, filha, a nossa base, já há uns 3 meses praticamente, só 1 Timóteo. É maravilhoso o conteúdo dessa carta. Ele vai dizer o seguinte, ó, eu combati um bom combate. Gente, entenda isso. Você pode combater, mas você pode combater um bom combate. Você entende? É se preparar para um combate. É armas adequadas para um combate. É estar atento no combate. Ou entrar displicente. A gente no tatame é assim. Quando você entra atento para uma luta, você está ligado, já o cara faz uma pegada, você estoura e tal, você está ali na nossa linguagem aí de jiu-jiteiro, mas se você entra displicente, você vai, daqui a pouco o cara te finalizou, você não viu nem de onde. Combater um bom combate. Mas eu preciso também nesse processo guardar a fé. Porque a fé é que me mantém ativo no cumprimento do propósito. E a fé pode oscilar ao longo da vida, sim ou não? Vai ter dias maus? Vai. Vai ter dia de lágrima? Vai. Mas você vai procurar guardar, proteger a sua fé. Porque a Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há avanço. Paulo, ele foi inteligentíssimo. Você vai pegando assim as minúcias das suas palavras, a forma, o modus operandi dele de viver. Eu combati bem. Os demônios vieram e eu fui para cima. Eu não fiquei no lugar de vítima, chorando, ó vida, ó dia, ó azar. Não, eu fui para cima, lutei, jejuei com as armas, como Paulo fala em outros textos, com as armas da minha milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, sofismas, etc. Ele combatia muito bem e ele tratou de guardar a fé dele, porque ele passou dias nebulosos, dias terríveis, mas ele guardou. Agora, o que é o meu sonho de consumo é o que é o terceiro pontinho ali. Completei a carreira, acabei. Temos uma carreira proposta, não é verdade? E ele completou essa carreira. Sabe o que é você chegar no final da sua vida? Quem mais que falou isso na Bíblia? Além de Jesus, que na cruz falou, está? Quem mais? Quem mais que tinha uma convicção de ter vivido 100% do propósito de Deus na terra? Quem mais? Você lembra aí? Que chegou no final da vida, olhou para trás e falou assim, ó, tudo que Deus projetou sobre mim eu cumpri. Eu vivi 100% do desenho de Deus para mim. Eu completei a carreira. É o meu sonho de consumo chegar no final da minha vida, seja lá quando for, olhar para trás e poder dizer assim, cara, eu sou limitado, eu sou falho, às vezes eu dei uma tropicada emocionalmente, ou aqui ou ali, mas eu fui e completei. É o que eu quero me apresentar naquele glorioso dia diante dele, dizer, está aqui, Senhor, eu me esforcei e completei. Então, essa aí é um dos versículos da minha vida. Versículo da minha vida. Eu quero completar a carreira. E a vida é curta demais, é uma só. Os dias passam rápido, a brevidade não é lá aquelas coisas. Eu tenho uma carreira proposta para cumprir e eu tenho que correr ela, guardando a fé e combatendo um bom combate. O segundo texto mostra ainda mais algo que Paulo é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Esse é um trecho que Paulo fala das corridas gregas. Eu vou pular todo o contexto ali para ganhar tempo. E vamos direto a 1 Coríntios capítulo 9,
versículo 26. Ele corre. Você viu que eu estou pegando só frases propositalmente sobre corrida? Você percebeu, né? Estou sendo intencional no negócio. Por isso eu escolhi 3 que falam justamente disso. Eu corro. Aí Paulo fala o quê? Eu corro. Eu corro. Mas eu não corro como alguém que não sabe para onde vai. Está pegando os segredos da vida de Paulo aqui, irmão? Não é como uma coisa incerta. Eu não fico socando o ar como alguém que não sabe nem o que está batendo. Só esse texto aqui já poderia nos posicionar e muito. Porque também não é correr na direção certa. Você imagina uma corrida de 100 metros rasos, tudo aqui equiparado, a linha de chegada é lá na frente, mas o cara está desnorteado e ele sai correndo, em vez de ir para lá, sai correndo para cá. Então, eu corro, mas eu não corro como coisa incerta. Você vai ver Paulo em vários momentos da sua vida sendo dirigido pelo Espírito. Olha, eu tentei passar para a Macedônia, ou seja, lá para onde o Espírito de Deus me proibiu e falou, não é tempo para isso, eu vou te apresentar uma outra geografia para você ser veloz no cumprimento do chamado, não é tempo para isso, é tempo para aquilo. Que maravilhoso, porque você pode fazer a sua obra ou a obra de Deus. Se a sua obra quem paga a conta é você, se a obra de Deus quem paga a conta é Ele. Simples assim. Eu corro não como uma coisa incerta. Mais do que você ter certeza da salvação, e óbvio, né? Eu creio que você tem. Romanos 10, 9 e 10, o que crer com o coração e confessar com seus lábios será salvo. Mas você precisa ter convicção também do propósito. Eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida ou não? Eu estou dando uma resposta para Ele ou não? O Senhor está me chamando, e eu estou correspondendo a esse chamado. A minha maior preocupação hoje é não correr como coisa incerta. Porque irmão, eu estava falando para os pastores, quando eu me converti em 96, a primeira profecia que eu recebi foi assim, ó, a sua vida vai ser dentro de um avião. A sua casa será dentro de um avião. Hoje praticamente eu vivo isso. Mas procurando botar parâmetros, princípios de descanso, de casamento, de família, cada coisa no seu lugar, porque senão eu me atropelo. Procurando correr não como uma coisa incerta. Você abre todo dia a central lá de e-mail ou via secretaria, 8, 10, 15 convites de pregação, e você olha assim, meu Deus do céu, eu vou para onde? Espírito Santo me mostra, não é pela quantidade de pessoas, igreja aqui tem mais gente ou menos gente, ou com mais recursos ou menos recursos, é aonde o Senhor quer que eu corra, para eu não correr de maneira equivocada. Então não importa se tem um só debaixo da árvore na Tanzânia, ou um estádio lá em Cochabamba, na Bolívia. Não importa. Eu preciso estar onde Ele quer que eu esteja. Centralidade de propósito. E isso você só consegue com uma coisa, tá? Governo do Espírito. Foi a temática lá em Sintra. 3 dias. O governo do Espírito no cumprimento do propósito. Pena que não foi filmado, foi privado o seminário de liderança. Nós temos um seminário chamado Liderança Eficaz. E trabalhamos só o Sunanti Lambanomai. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. A palavra assiste é Sunanti Lambanomai. Aquele que trabalha lado a lado com, braço em braço com, em parceria com. É essa parceria e governo do Espírito que te impulsiona a viver todo o propósito dele. Então você vai entender o desenho dele, não o seu, a vontade dele, não a sua. É por isso que Paulo vai falar em outros momentos, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu renunciei à minha vontade, renunciei o meu eu para viver o que Ele tem para mim. E Ele sabe muito melhor o que Ele tem para nós, irmãos. Mas agora, o último texto, o terceiro, esse é maravilhoso, esse é para fechar.
Filipenses capítulo 3, versículo 12, mais um texto paulino. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Paulo era um cara que procurava manter uma base chamada humildade. Então ele começa assim, ó: não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, eu estou no processo, mas eu prossigo. É interessante essas palavras: eu corro, eu prossigo, eu avanço, eu não estou parado, eu não estou no meio de uma, né, na beira da estrada. Sempre é nesse naipe as palavras de Paulo: eu prossigo, eu corro, eu avanço, para alcançar aquilo que eu fui preso. Esse texto é maravilhoso. Fui preso por Cristo Jesus, ou seja, eu fui alcançado por um amor que ele mesmo vai falar em outro momento, 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. A palavra sunexio no grego, de constranger, é amarrar com cordas fortes, ao ponto de evitar qualquer tipo de fuga. É o mesmo versículo usado por Simão Cirineu, Marcos 15, 21, e constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que carregasse a cruz. Simão Cirineu não foi convidado a carregar a cruz, ele foi obrigado a carregar a cruz. O mesmo texto de Simão Cirineu é o texto de 2 Coríntios 5,14, e é o que Paulo está falando aqui, nesse contexto. Eu fui preso. Preso não porque eu não tenho capacidade de escolha ou livre-arbítrio, mas o amor dele me constrangeu de um jeito que eu não consigo fazer outra coisa a não ser amá-lo, servi-lo e cumprir o propósito dele que ele estabeleceu na minha vida. Você está entendendo o peso da coisa? Então eu digo que eu nunca alcancei. Eu ainda estou vivendo aqui nessa terra e eu estou prosseguindo e prosseguindo e prosseguindo para alcançar aquilo que ele me enredou com laços de amor. Ok, mas aí tem o versículo 13. Mas irmãos, de novo ele frisa: quanto a mim, não estou julgando que eu já alcancei. Mas uma coisa eu faço, e hashtag fica a dica, ele diz aqui: eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço, prossigo, corro, avanço, prossigo, avanço, corro. Agora você vê porque Paulo viveu o que viveu, deixou o legado que deixou. Não é sentei, me arrastei, pensei, procrastinei, não decidi, não fiz, amanhã faço, segunda começo, mês que vem começo. É avanço, é prossigo, é corro, mas eu faço uma coisa: eu esqueço do que ficou para trás. Os embaraços, né? Lembra de Hebreus 12? E eu concentro numa coisa, aquilo que está na frente. Mas eu já fui traído ministerialmente várias vezes. Já fui decepcionado várias vezes. Já me caluniaram muitas vezes. Mas eu não vou ficar parado nisso. Já coloquei num lugar chamado campo do esquecimento. Quem me guarda e me defende é o Senhor. E nada melhor do que uma coisa chamada tempo, para colocar tudo no seu devido lugar e apontar o que é e o que não é. E quer conhecer uma árvore, olha para os frutos dela. Pronto. Agora eu não vou ficar parado lá atrás. Eu tenho uma obra para desenvolver em Deus. Então eu estou olhando para frente, para aquilo que Ele está colocando diante de mim. Tem muita gente não completando essa carreira proposta, que o olhar está mais para trás do que para frente. Lá, naquele que magoou em 1930, naquele lá que fez não sei o que, lá não sei aonde, e a pessoa já está lá no cemitério e ainda afeta a sua vida hoje. Nem viva está mais.
Ah, mas se naquela época não tivesse acontecido isso, naquela época foi aquela época, a sua vida tem o seu... Ontem eu falei sobre paternidade e eu contei um pouquinho da história da minha esposa, de ruptura familiar, quando era bebezinha, abandonada, uma história terrível, terrível. E depois de 28 anos, Deus restaurou a relação com o pai dela, num negócio assim miraculoso. Uma história de filme, como ela sempre fala, vai ser um filme ainda. Livro já virou. Filme, quem sabe um dia. E a grande questão de ela ter vivido, por exemplo, tudo isso, irmãos, foi o tempo todo, não respeita-se a história, respeita-se a dor, como eu falei ontem, a sua história é única e tem que ser respeitada. Quem sabe você veio de um lar disfuncional e não funcional, não teve pai presente em casa, e o que mais o diabo quer fazer é arrancar o pai dentro de casa, porque um pai dá para um filho 3 coisas: proteção, provisão e destino, e a principal é destino. O pai não estando dentro de casa é uma geração sem destino, e uma geração sem destino não cumpre o propósito, não corre a carreira proposta, está correndo de maneira incerta. A mãe é discipuladora, a mãe é aquela que está no dia a dia, mas a ordem e a palavra de destino é do pai, é do sacerdote. É o que promove o destino. Então o diabo está tentando arrancar o máximo que ele pode a figura paterna ou o pai dentro de casa por uma série de fatores. Para que eu não olhe para as coisas que estão diante de mim. Você tem uma história, precisa ser respeitada. Deus respeita, todos respeitam, mas pelo amor de Deus, não usa isso como muleta o resto da sua vida. E tem história bem pior, tá? A gente pensa sempre que a nossa é a pior de todas. Você vai ali na esquina e vê uma 10 vezes pior. Então, respeitável é a sua história, mas para de usar como muleta para dizer que não pode, ou que você não tem QI, quem indica, né? Não tem acesso. Se você está em Deus, vão te achar lá atrás das malhadas, como o profeta achou Davi. E ninguém vai sentar à mesa sem chamar você antes. Se eu estou em Deus, se eu estou gerando em Deus, estou no centro da vontade dEle, as coisas vão cooperar ao seu favor. Deus vai levantar os Boaz, os conectores de destino. Boaz é aquele que olha as Rutes no campo. Quem é ela? E não estou falando só no viés de casamento, mas de propósito. De casamento também. Para cada Ruth posicionada tem um Boaz à espera. Mas pula essa parte. Não é culto de casais, não. Volta aqui para a casinha. Mas os Boazes estão ali para aqueles que estão andando no propósito. Ruth é uma história linda. Ela poderia, irmãos, ficar lá em Moabe, mas ela decidiu ir com a sua sogra Noemi. Ela foi para o campo fazer um trabalho de mendicância, prosseguindo, avançando, progredindo, olhando para frente. Eu não vou olhar para trás que eu perdi o meu sogro, perdi meu marido, perdi a minha terra, perdi tudo, não tenho mais nada. Eu vou olhar para aquilo que está na frente. E quando ela decidiu olhar para aquilo que estava na frente, ela encontrou Boaz. Porque os Boazes estão lá na frente, não atrás. Boaz está no campo futuro, não no campo passado. Passado a gente aprende com as lições, ressignifica e avança. Inclusive, o seu passado, se a maioria aqui é brasileiros, eu não sei, eu creio que é, né? Quantos são brasileiros aqui? Ok. Você tem uma história no Brasil. Você teve uma história. Você teve uma jornada. E é respeitada. Foi boa, foi ruim, mas você está numa nova nação. E posso dar uma palavrinha rápida aqui? Você não prospera num lugar que você não ama. Ou você decide amar essa terra e valorizá-la. Se você não fizer isso, você não bebe das suas fontes. O tempo todo murmurando do país ou do lugar, ou querendo voltar, você se colocou num lugar de
oposição a Deus e ao chamado. Você não prospera numa terra se não amá-la. Então, o que acontece? Quando eu fui para Brusque, há 11 anos atrás quase, pastorear naquela cidade, difícil, meu Deus do céu, a igreja fechando as portas, dívida enorme, escândalos morais, eu cheguei lá, eu beijei a cidade, eu beijei a terra. Brusque, eu te amo, e vou beber de todas as suas fontes, e eu vou servir ao meu Senhor aqui com toda a minha força, olhando para frente. O que foi para trás, foi bom, aprendi, cresci, melhorei, agora é para frente. Então olha para frente, viu? É daqui para frente. E o 14, ainda tem mais um texto ali, um versículo, para terminarmos. Eu prossigo, eu avanço, é só os mesmos verbos, irmão, não tem outro. Eu completo, eu corro, eu prossigo, eu avanço, eu pulo, eu salto, eu prossigo, de novo, eu prossigo para o alvo. É um alvo, irmãos. Pelo soberano prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. E eu prossigo para um alvo. Pastor, eu não tenho clareza do meu alvo. Então ore, jejue, peça conselhos e ajuste o leme do teu barco o mais rápido possível, porque a vida é curta, é uma só, passa rápido. Você não sabe nem se tem mais uma semana nessa terra. Não viva como se fosse viver 200 anos e Jesus não vai voltar mais, e a coisa, não sei lá. Viva cada dia como se fosse o último. Nessa intensidade, nessa força, prosseguindo com toda a sua força para o alvo. Eu não sei o que você vai fazer a partir dessa palavra, mas não é uma palavra para um culto apenas, é uma palavra para se arrastar em você nos próximos dias, para você levar isso no mínimo como um exercício pessoal, de nessa semana jejuar, orar, fazer um propósito, entrar em Deus e começar: Senhor, eu preciso me posicionar aqui, eu preciso viver a carreira proposta, eu preciso ser intenso. Se tem alguma coisa para curar do passado, vai curar e vai enfrentar esses gigantes em nome de Jesus. Começa por aí então. Se tem coisa olhando para trás, elimina o que está atrás, para você poder olhar para frente. E uma vez olhando para frente, comece a se envolver com a obra, comece a se envolver com o seu chamado. Nem todos vão ser pregadores, mas dentro da área que Deus te levantou, Ele quer te usar, seja lá onde for, seja no business, seja nos negócios, seja no profético, seja no pastoral, seja no evangelístico, seja nas mídias, seja na arte. Deus sempre vai te usar de alguma forma. Você tem dons e talentos, coloque para fora isso. Eu fui pregar na Argentina, nós temos uma igreja na Argentina, em Corrientes, e uma menina de 12 anos, 15, por aí, ela chegou assim no final do culto: pastor, eu quero te ofertar um bolo. Eu faço bolos, o meu chamado é com bolos. Eu vou ser a maior masterchef dessa nação. Eu falei: amém, filho. Eu levo bolos em asilos, eu levo bolos em famílias que Deus me mostra, e o bolo é uma porta para Jesus entrar. E ela trouxe o bolinho dela para mim, e eu peguei. Eu falei: filha, vamos orar. Se você entendeu que o seu chamado é com bolos, você vai ser a maior dessa nação. Deus vai te colocar por causa dos bolos em lugares, em mesas, em ambientes que você nunca pensou, mas só lembre de uma coisa: é por causa dele e para você anunciar a ele. E eu peguei aquele bolo dela, e bom, viu? A menina é boa no negócio. Orei por ela, ela chorava muito. Quando eu orava, o Senhor me tomou em profecia, e eu liberei uma palavra profética sobre ela e sobre a geração que viria. Aquela menina caiu imersa no Espírito, e ali o Senhor começou a falar comigo: filho, eu uso quem eu quero, do jeito que eu quero, e cada um tem uma carreira específica. Uns é com o microfone na mão, outro é fazendo bolo, outro é com as artes, mídias digitais,
Que Deus dá unção, graça, entendimento, cada um correndo a sua carreira proposta diante daquele, para que você possa chegar naquele grande dia. Senhor, está aqui o teu servo bom e fiel, agora entra para o gozo do seu Senhor. É o Senhor falando para você. Então não perca mais tempo, nem um dia sequer. E eu quero te convidar a ficar de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sinal com Deus aqui hoje. Eu não vou chamar à frente, não dá nem espaço aqui, irmão. Mas eu preciso fazer um sinal. Se quiser deixar as luzes como estava lá no louvor. Eu tive algumas decisões na minha vida que foram muito chaves. 96, decisão da salvação. 3 de fevereiro de 2005, sim no altar. Porque depois da salvação, a decisão mais importante da sua vida é o casamento. Erra aí pra você ver. Entendeu? É os dois. E depois já de estar na igreja, cultuando. Culto, assistia culto, legal, estava ali, o ambiente já sendo discipulado, já tinha sido até batizado nas águas, estava ali buscando a Deus. Um dia vem uma pessoa e ela prega sob chamado, como eu nunca tinha ouvido na minha vida, e aquilo me queimou por dentro de um jeito. Aquilo trouxe um conformismo dentro de mim, e uma vontade de correr e cumprir e prosseguir e avançar. Eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia, mas eu fui tomado por um senso de urgência, de sair da zona de conforto, literalmente. E eu me lembro que o pastor nem tinha terminado o apelo. Era uma igreja enorme, era um congresso de missões. Eu saí correndo que nem um doido. Eu não sei como é que eu fui parar no altar. Eu dei um carrinho assim no altar, e bate, e fiquei ali. Nem lembro quanto tempo eu fiquei ali. Eu falei, eu estou entregando a minha vida ao Senhor, rededicando não a salvação que eu já tinha feito, mas a minha vontade, o meu eu, os meus sonhos, os meus projetos, eu coloco agora diante dele. Eu decidi fazer isso. E você está tendo essa chance hoje. Se você entendeu e essa palavra queimou aí dentro, sabe o que eu sinto hoje? Aqueles discípulos que falavam com Jesus a caminho de Emaús. O Senhor falava e o coração ardia. Não tinha barulho, mas tinha temor, tinha coração ardendo. E são esses dias que mais nos reposiciona nele. É o que mais nos reposiciona, são esses dias. Então, você tem uma chance hoje. E nós precisamos dar um sinal aqui para Deus. Como é que vai funcionar esse sinal? A hora que eu disser aqui, ok. Se você entendeu, não, pastor, eu quero. Hoje eu entendi a palavra. A vida é curta, é uma só, eu quero dedicar. Então, aonde você estiver, como um sinal para Deus de que você quer se comprometer com um chamado, com um propósito e completar essa carreira proposta, você vai se ajoelhar aí no seu lugar, daqui a pouquinho. Como um sinal, Senhor, eu vou me prostrar como um sinal. Aí nós vamos cantar um trechinho de uma canção, porque eu quero dar um tempo para você, nesses minutinhos que a gente falta aqui, você falar com Jesus aí. Falar com Ele. É você e Ele, não é a minha mão na sua cabeça. Porque é uma decisão pessoal, amém? Senhor, eu quero aqui me render, eu quero entregar os meus sonhos, os meus projetos. Aí depois nós cantarmos aqui um trechinho de uma canção, eu vou dar esse tempo para você. Então nós vamos levantar e eu vou orar com você. E vamos selar isso juntos em nome de Jesus. Amém? Então se você decide fazer esse ato, você pode fazê-lo agora se quiser. Se quiser se ajoelhar é onde você está.
dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar os meus sonhos, os meus projetos a Ti. Faça isso. Nós vamos estar cantando aqui um trecho de uma canção. Eu já vou me unir já em você em oração em nome de Jesus. Pode se levantar agora, onde você está no seu lugar. Eu sei que você vai precisar de mais dias para construir isso. Ore, jejue, faça propósitos com o Senhor. É a sua vida que está em jogo. É a sua vida. E ela é importante para Deus e para você e para o reino. E eu quero orar por você agora. Pai, os teus filhos fizeram um ato de responsabilidade na tua presença, dedicando a sua vida, entregando, Senhor, completamente os seus sonhos, seus projetos, diante da tua gloriosa e poderosa presença. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor receba como um aroma suave essa dedicação de coração de cada um deles, que eles possam viver a carreira proposta com amplitude de propósito, e que o diabo não roube os seus passos, a sua fé, os seus sonhos, a sua convicção. Mas, amigo, o Espírito Santo se revela para cada um deles nesse tempo. Revela sim amor, Senhor. Revela sim graça, revela sim conhecimento, entendimento, para que eles possam saber exatamente o que fazer nesse tempo, dando uma resposta diante de Ti. Eu os abençoo, Senhor, nessa casa, essa igreja, os pastores dessa casa, Senhor, toda a liderança dessa casa, e continue avançando, expandindo as suas fronteiras, expandindo as suas tendas, cumprindo e correndo ao propósito chamado para essa casa. Por isso eu te louvo e te agradeço por essa manhã. Amigo Espírito Santo, é a nossa gratidão em nome de Jesus.
Amém? Dê o seu melhor aplauso a Ele, querido, em nome do Senhor.